Muito bom dia, então, a todos e muito obrigado por estarem aqui connosco hoje, portanto, para este nosso webinar subordinado ao tema, portanto, novos modelos SolidWorks e 3D Experience, portanto, um modelo que nós queremos um bocadinho mais interativo, mais conversacional, a que chamamos este formato de Tech Talk, e ninguém melhor para estrear, portanto, esta Tech Talk do que precisamente o Fábio Castilho, portanto, o nosso responsável de zona da Dassault Systèmes, portanto, responsável pela Ibermática Portugal, pela Skedio. Por isso, Fábio, muito obrigado pela tua presença aqui hoje e o que dizes à nossa audiência portuguesa, portanto, aqui neste nosso primeiro formato de Tech Talk. Bom dia Rui, bom dia a todos los asistentes de este webinar. Disculpad porque no falo portugués todavía. Espero que podáis seguirme mis comentarios en español. Hablaré lento, claro, y cualquier duda podéis preguntar al equipo de Ibermática Portugal después de este webinar. Para mí es un placer poder estar aquí con Ibermática Portugal. Como ya sabéis, estamos viviendo un periodo de transición apasionante y espero que podamos cubrir temas de interés para todos. Muchas gracias. Claro que sim, é isso mesmo, Fábio. Tu tocaste aqui mesmo no ponto importante deste período de transição que nós estamos a viver, já há diversos anos. Obrigado pela tua presença aqui hoje. Sei que tiveste também um evento semelhante com a nossa, digamos, casa-mãe na terça-feira, portanto, já fizeste uma primeira versão também deste webinar. Nós hoje estamos também, portanto, a partilhar com todos os nossos clientes este mesmo formato. Eu diria, portanto, que se calhar poderíamos começar a nossa conversa falando um bocadinho daquilo que são algumas das tendências que nós estamos a verificar a nível de software. Portanto, em todos os segmentos industriais, em todas as áreas em que existe, de facto, software, existem algumas tendências que são claras e nós iríamos falar agora um bocadinho sobre isso. Em particular, por exemplo, este estudo da Gartner, portanto, uma das maiores consultoras neste tipo de domínios, identificou para 2023 aqui uma tendência bastante importante, juntamente com outras 9 que vocês aqui também veem, portanto, entre as 10 mais importantes tendências para 2023, esta tendência relativa, portanto, às plataformas de cloud industriais. Okay? E aquilo que eles querem dizer com isto é que este novo tipo de plataformas podem, de facto, criar valor para as organizações, digamos, incorporando serviços, portanto, que são específicos, que foram desenhados para uma determinada indústria vertical, digamos assim, e dessa forma, portanto, conseguem agilizar, portanto, toda a operação, portanto, das próprias empresas, acelerar o processo de inovação e também a sua chegada ao mercado, o seu time to market, digamos assim. Portanto, são muito importantes a adoção deste tipo de plataformas, no sentido que os clientes, usufruindo delas, podem, de facto, melhorar os seus resultados operacionais, melhorar a sua rentabilidade e também acelerar os seus processos de transição digital. Este estudo da Gartner terminava dizendo que daqui a 4 anos, portanto, mais de 50% de todas as empresas irão usar indústrias ou plataformas de cloud industriais para acelerar os seus processos de negócio e as suas iniciativas de negócio. Portanto, há aqui, de facto, uma tendência de fundo importante associada a esta adoção destas plataformas, de facto, de cloud industriais. Este tema também foi corroborado por um outro estudo, neste caso da IDC, onde, mais uma vez, nós verificamos que já existe uma adoção extremamente importante de tecnologia cloud em diversos segmentos verticais do mercado. Por exemplo, no retalho, nos cuidados de saúde, nas life sciences, etc. Portanto, o Fabric, obviamente, não está fora desta tendência, com quase 90% de ferramentas de cloud serem utilizadas também neste segmento industrial. E sendo que as empresas nestes segmentos também classificam esta computação na cloud e o processo de software as a service como muito importante ou importante para o seu desempenho operacional. A mesma coisa, por exemplo, aqui também, relativamente, portanto, a estes outros, digamos, drivers, portanto, que dizem respeito à utilização de tecnologias cloud, nomeadamente, portanto, tudo o que tem a ver com o suporte de utilizadores remotos,
com a facilidade de, digamos, fazer a implementação e o arranque de determinadas tecnologias, a garantir níveis de serviço, acelerar a inovação dentro das empresas. Portanto, quando as empresas adotam uma estratégia de cloud, de digitalização cloud, têm estes objetivos em mente e trabalham, de facto, para eles, para conseguirem, de facto, melhorar a sua rentabilidade, melhorar os seus resultados operacionais. Fábio, perguntaba-te aquí un pequeño comentario. Perdona, tengo que alternar un poquito entre mi portuñol y tu español. ¿Qué comentas entonces de ese tipo de tendencias que estamos viendo en este momento en el mundo? Pues bueno, desde Dassault estamos muy de acuerdo en esta visión, 100% alineados. Es que además me gustaría hacer una reflexión al respecto, y es que actualmente la tecnología nos está permitiendo trabajar de una manera más efectiva y eficiente. O sea, ello implica que las empresas deben adaptarse si quieren seguir siendo competitivas, o de lo contrario, habrán otras que lo harán y liderarán la próxima década. Entonces, no es casualidad que el cloud se haya convertido en tendencia en las empresas como medio de impulsar la eficiencia y la competitividad. Así que desde Dassault estamos 100% de acuerdo con esta visión. Claro, é isso mesmo, concordo absolutamente contigo, e aliás é o que temos visto ao longo dos últimos anos, portanto reflete exatamente isso que também estás a referir agora. E se nós pensarmos bem, e se fizermos aqui um bocadinho um exercício histórico, pensando para trás o que aconteceu, ainda há bocadinho comentava com o Fábio não sabia que eu estava, portanto, na empresa desde 96, portanto, desde 96 que nós fazemos estas introduções de novas tecnologias ao mercado, e de facto, se nós pensarmos já em 1996, era de facto, nós estávamos a trazer algo de novo, algo de diferente naquela altura, porque estávamos a pegar, portanto, em tecnologia que só existia, com um investimento brutal, com uma curva de aprendizagem, portanto, muito longa, a correr em software e em máquinas Unix, portanto, coisas muito complexas, e conseguimos, portanto, a partir de 1996, 95, a colocar, portanto, toda esta nova tecnologia de desenho, projeto, engenharia, baseada no Windows ao serviço de muita gente. Portanto, isso foi lá para trás, há muitos anos, portanto, começámos com o SolidWorks baseado no Windows. Entretanto, como vocês sabem, tanto ao longo de todos estes anos, o SolidWorks foi ganhando uma série de novas capacidades, de novos segmentos verticais, novos produtos. Portanto, fomos criando um portfólio que, à data de hoje, é um portfólio impressionante em todo o ambiente desktop e, digamos, líder também, concorrencial, onde contamos com ferramentas de simulação de fluidos, de plásticos, de estruturais, ferramentas de criação de documentação técnica, com ferramentas de MBD, portanto, maquinação, por aí fora. Portanto, nós temos praticamente coberto tudo aquilo que nós podemos fazer em termos de engenharia com o portfólio clássico SolidWorks. Mas até este portfólio clássico depois tem limites, porque quando nós começamos a evoluir a tecnologia, portanto, e a passar para novos patamares tecnológicos, portanto, aquelas ferramentas que nós dávamos como adquiridas e como ferramentas, digamos, fechadas e que estariam naquele patamar, à partida nós percebemos, mas espera aí, isto pode ser se calhar apenas o princípio e nós podemos estar, digamos, a abrir aqui a porta para outras realidades e outras capacidades que nós estávamos a ver até agora e que podem ser, de facto, muito úteis para nós. E por isso, a partir já desde 2020, nós já andamos a falar muito da plataforma 3D Experience, como vocês sabem, quem costuma seguir-nos, surgiu o produto 3D Experience SolidWorks, e nós hoje vamos falar um bocadinho, não só especificamente sobre o 3D Experience SolidWorks, mas também um pouco sobre os conceitos que o 3D Experience SolidWorks permite e como é que eles se relacionam com a nossa operacionalidade com o software e também com outros critérios, portanto, à volta, não da operação técnica do software, mas outros critérios que têm a ver com licenciamento, digamos, com o custo de utilização, portanto, por aí fora. Por isso, sabemos que à data de hoje temos uma solução extremamente completa. Ainda, digamos, do ponto de vista daquilo que é a instalação do software, e mesmo quando nós estamos a falar do 3D Experience SolidWorks, nós continuamos a manter uma instalação local, ou seja, aqui nós estamos a falar do que é diferente, continuamos a falar daquilo que é igual. Portanto, aqui continuamos a ter uma instalação tal como acontece digamos, no nosso desktop normal SolidWorks. Nós instalamos também o 3D Experience SolidWorks, mas ele está automaticamente conectado
com a plataforma 3D Experience desde o princípio, ok? O que é que isto quer dizer? Que nós, diretamente a partir daqui dos dados que colocamos na plataforma, portanto, esses dados podem ser imediatamente utilizados por todos os players, portanto, com os quais nós precisamos de fazer essa troca de informação, quer sejam fornecedores, outros departamentos dentro da empresa, clientes finais, portanto, por aí fora. Portanto, isso utilizando aqui como porta de contacto, como mecanismo de contacto da plataforma 3D Experience. Portanto, Fábio, estamos aqui a avançar, portanto, dentro daquilo que é as novas opções que estamos a abrir para os nossos clientes, do ponto de vista digamos, daquilo que é o 3D Experience SolidWorks, esta nova geração do SolidWorks conectada à plataforma. Queres dizer-nos algo também sobre isso? Sí, aquí, bueno, primero de todo me gustaría destacar que SolidWorks siempre va a seguir siendo SolidWorks. Es decir, la plataforma CAD por excelencia que todos conocemos y que todos amamos por su potencia y facilidad de uso, va a ser la misma. Lo único que se ha ampliado, ¿no? Se ha permitido que esta plataforma también incorpore todas las ventajas de un entorno cloud, ¿vale? Entonces, esto es importante que todos los clientes lo tengan en cuenta, ¿no? Que no es una revolución, es una evolución. Evolución lógica. Sí. Evolución lógica, ¿de acuerdo? Eso por un lado. En cuanto a las ventajas del cloud, ¿no? Que es para ello que estamos aquí ahora. Todo el mundo ya conoce SolidWorks, pero quizás es bueno destacar las ventajas que tiene que pueda conectarse a un entorno cloud. Una de ellas es, como dice Rui, la colaboración, ¿no? Ya sabemos que a la hora de desarrollar un proyecto entran en juego diferentes aspectos y normalmente múltiples personas que forman un equipo. Es aquí donde disponer de los datos en cloud marca la diferencia, ya que permite a todo el equipo responsable avanzar con el proyecto de manera óptima. Tener acceso a los datos de manera descentralizada y teniendo un control de versiones preciso en todo momento. Entonces, ello sumado a otras funcionalidades como gestión de proyecto, disponibilidad del BOM y todos los elementos que componen cualquier diseño CAD, permite reducir drásticamente el time to market, ¿no? Y al final, todos sabemos que ello significa mejora de la competitividad, básicamente. O sea, cuando tú puedes colaborar entre todo tu equipo a la hora de desarrollar un proyecto que normalmente suele tener mucha complejidad por diferentes motivos, te permite generar una ventaja competitiva, ya que te permite reducir el tiempo de desarrollo. Y eso es una de las ventajas del cloud. Sin duda, sin duda. E además, e graças por aportares esta informação importante sobre o tema da colaboração, que é sempre uma questão crítica e essencial para nós analisarmos corretamente a cloud. Outro aspecto que é também relevante e que vale a pena também falar um bocadinho sobre ele é a questão do licenciamento ser mais flexível. Se nós recordarmos como é que funciona normalmente o licenciamento SolidWorks, portanto, no SolidWorks nós sabemos que a licença está associada a um determinado computador e está bloqueada nesse computador. Podemos depois fazer aquelas trocas de ativações, ativar de um lado, ativar do outro, mas se não quisermos ter esse trabalho e quisermos levar software para casa ou quisermos ir à oficina, portanto, fazer uma consulta junto à linha, nós ou precisamos de mais licenças para poder fazer isso, ou então precisamos de um gestor de licenças de rede, aceder à mesma rede. Portanto, existem aqui algumas entropias que não são nem sempre fáceis de gerir. A perspectiva de 3D Experience SolidWorks e dos produtos cloud é sempre instalar onde nós vamos usar, porque a autenticação é feita, portanto, ao nível do utilizador, ou seja, é criado uma conta para o utilizador, essa conta tem acesso ao 3D Experience SolidWorks, pode ser instalado no device que for adequado, pode ser junto à linha de montagem, pode ser estava aqui a gesticular, portanto, carreguei no Skype,
pode ser junto à linha de montagem, pode ser em casa, pode ser onde se quiser, portanto, e a pessoa pode conectar-se facilmente, simplesmente entrando com as suas credenciais e arrancar com o SolidWorks dessa forma. Portanto, um processo bastante simples, bastante linear. Outra questão que é aqui também importante é como estamos a falar de uma utilização ou de uma utilização por subscrição, por um modelo de subscrição, também ganhamos aqui uma flexibilidade importante. Por exemplo, se tivermos um pico de trabalho e precisamos de, por exemplo, fazer um cálculo de elementos finitos, mas só precisamos para 3 meses e depois não precisamos mais daquele produto, ou se temos um estagiário durante o verão e queremos dar acesso ao SolidWorks a esse estagiário, ou se queremos, por exemplo, testar um software que está na versão premium e não na versão standard como nós temos, então podemos, durante 3 meses ou um ano, fazer o upgrade para premium e depois então voltar para Standard ou Pro e vice-versa. Portanto, temos muito mais flexibilidade de poder jogar com o nível de produtos aos quais temos acesso, simplesmente ativando ou desativando as licenças que queremos trabalhar em cada altura, portanto, que podem ser 3 meses ou podem ser num ano inteiro. Portanto, aqui dentro da parte do licenciamento, é importante realmente referirmos esta flexibilidade importante que ganhamos com o modelo baseado no Software as a Service, portanto, associado à cloud. ¿Dice bien, Fabio? Sí, lo has explicado perfecto. Me gustaría destacar sobre todo que ahora que con el modelo de licenciamiento cloud no necesitas siempre trabajar desde el mismo equipo. Es decir, puedes tener acceso a tu cuenta y a tu proyecto y a tus datos y a tu licencia de SolidWorks desde cualquier PC o cualquier dispositivo móvil, siempre y cuando tú tengas acceso a tu usuario. Es un cambio muy grande, ¿no? Y todo el mundo entiende que es un cambio importante, porque no siempre trabajamos desde la misma oficina, porque, y más ahora después de la pandemia, todo el mundo comienza a trabajar más en remoto, comienza a colaborar de una manera más deslocalizada. Entonces, la gente del equipo puede estar en diferentes oficinas, ciudades, países, continentes, y aún así poder seguir accediendo a su licencia de SolidWorks. Además, también algo muy importante es la flexibilidad que te da el procesado a través del cloud. Es decir, ahora para hacer uso de SolidWorks no necesitas un equipo potente, no necesitas un equipo que realmente tenga un procesamiento de datos y de imagen súper potente para que SolidWorks funcione. Ahora todo ese trabajo lo hace el procesado cloud. Es decir, puedes hacer uso de SolidWorks con un equipo mucho más sencillo, menos potente y más portable, ¿no? Es un cambio importante. El poder acceder desde cualquier terminal y el poder hacer uso de SolidWorks independientemente de la potencia de tu PC. Outro tema, já agora que comentávamos aqui também a questão de, digamos, quando damos acesso a uma pessoa, também é importante saber que quando, do ponto de vista da segurança das empresas, da segurança da propriedade intelectual, quando damos acesso a um colaborador, o acesso é imediatamente dado e é imediatamente retirado, também se for preciso, portanto, para garantir também um outro nível de segurança que muitas vezes não existe. Mas continuando aqui no tema da segurança, quando nós temos uma instalação de SolidWorks Desktop e estamos a utilizar PDM e temos os nossos servidores de fecheiros, servidores de backup, servidores de base de dados por aí fora, portanto, mais os PCs dos utilizadores todos, e estamos a tentar gerir nós próprios a interação, portanto, do nosso departamento de engenharia com tudo aquilo que está à volta, portanto, no mundo, todas as ameaças que nós sabemos que existem, portanto, à data de hoje, ciberameaças, portanto, que podem ter várias formas e que eu diria que muitos dos nossos clientes já foram vítimas, alguns sabendo, outros não sabendo, mas já foram seguramente vítimas de algumas destas ameaças. Mas quando estamos a falar de um formato de desktop clássico,
todas estas relações e toda esta preocupação com a segurança, portanto, é exclusivamente da responsabilidade do próprio cliente, que tem que ter esse know-how e esse especialista de segurança, ou os antivírus, ou o que for, para conseguir, portanto, proteger da melhor forma possível a sua informação daquilo que serão as ameaças exteriores. Quando nós estamos a falar deste novo modelo, e naturalmente quando nós estamos a guardar os nossos dados, a nossa propriedade intelectual na cloud, naturalmente que toda esta capa do sítio onde eles estão gravados, dos acessos, tudo mais, desde a proteção em relação a todas estas ameaças que podem haver no ciberespaço, isto passa a ser a responsabilidade da sua sistema, portanto, e da sua, digamos, da sua alçada, digamos assim. Ou seja, o cliente, a única coisa que precisa do seu lado é ter uma ligação à internet, porque tudo o resto, toda essa gestão de backups, de proteção, de cibersegurança, etc., portanto, tudo isso fica a cargo da sua sistema. Fábio, comentavas também no outro dia que os protocolos aqui são extremamente exigentes, certo? Correcto. Bueno, para Dassault Systems y creo que para cualquiera de nuestros clientes, la seguridad es lo más importante, ¿no? La seguridad en los datos, la seguridad en la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, eso lo entendemos así. Y como tal, Dassault ha desarrollado y ha invertido una cantidad increíble de recursos para poder disponer de servidores de máxima seguridad, ¿no? Hay diferentes niveles de seguridad en cuanto a servidores y Dassault tiene y asegura la máxima seguridad posible actualmente en cuanto a servidores. Eso ayuda, por mi parte, ayuda a entender un poco, ¿no? Y a quitar el miedo a los clientes en cuanto a disponer de sus datos en el cloud. Hay que quitar la idea al cliente de que los datos guardados en servidor local, en las oficinas, plantas o en cualquier espacio personal de cliente o privado de cliente, es más seguro que un servidor cloud gestionado por una compañía como Dassault. Claro. Es falso, no es así. Para que te hagas una idea, para que se hagan una idea los clientes, Dassault, por ejemplo, guarda todos los datos en el cloud de clientes como Renault, el grupo Renault, todos los datos, como el Ministerio de Defensa francés. O sea, es un ejemplo de, o sea, os podéis imaginar el nivel de seguridad exigido y el compromiso y el riesgo que asume Dassault guardando datos de este calibre, ¿no? Entonces, Dassault está poniendo a disposición de cualquier empresa pequeña o mediana un sistema de seguridad de último nivel y máximo nivel. Eso es lo que tienen que entender nuestros clientes y tienen que quitarse de la cabeza la idea de que guardar los datos en un servidor local es más seguro que guardarlos en un servidor de Dassault. Claro. Claramente não é, porque isso envolve toda uma equipa e toda uma atenção que a maior parte das empresas industriais pura e simplesmente não conseguem de nenhuma forma, portanto, cumprir. Sé que cuesta, es algo complicado, perdona Rui, es algo complicado porque normalmente pensamos de una manera y esa sensación falsa de seguridad es difícil dejarla atrás, pero la realidad es que hay que cambiar esta mentalidad. E na realidade também já o fazemos com tudo aquilo que é importante para nós, não é? Portanto, no dia a dia, com o nosso e-mail, com os nossos dados bancários, com as operações bancárias que temos que fazer, portanto, a partir daí está tudo dito. Muito bem, então a questão da segurança é também um tema importante. Há um outro tema também que gostaria também de mencionar, que tem a ver com o facto de o 3D Experience SolidWorks, como está diretamente conectado à plataforma, todas aquelas, digamos, técnicas tradicionais que nós usamos, portanto, se não tivermos um PDM de renomear ficheiros com nomes de revisões ou de fazer, digamos, criar pastas de arquivo para os ficheiros que já não estão em uso, portanto, tudo isso passa a ser desnecessário e redundante na plataforma, porque nós temos completamente integrado toda uma funcionalidade completa de PDM
out of the box, portanto, sem ser preciso configurar servidores, configurar servidores de ficheiros, de base de dados, etc. Toda esta funcionalidade de fazer revisões, de fazer aprovação de ficheiros, de tratar o ciclo de vida dos ficheiros, portanto, tudo isso vem incorporado de base, portanto, nas características do 3D Experience SolidWorks e com a conexão direta do SolidWorks com a plataforma. Portanto, isso faz parte daquilo que é, digamos, a instalação normal do 3D Experience SolidWorks, ou depois mais tarde, como nós poderemos também, já falámos disso noutras instâncias, de poder ligar o SolidWorks Desktop à plataforma utilizando os roles de conexão que nós também fornecemos e que permitem também ter estas capacidades de PDM na cloud, mesmo utilizando uma licença normal standard de SolidWorks. Okay? Portanto, questão da gestão dos dados também importante. Mas muitas vezes, portanto, a nossa gestão dos dados normalmente está mais focada no departamento de engenharia, também tem que ser, de alguma forma, aberta a outras pessoas e outros parceiros, portanto, da empresa, quer sejam fornecedores, quer sejam outros departamentos dentro da própria empresa. E muitas vezes, portanto, se nós não tivermos uma ferramenta de gestão de informação, o que é que nós fazemos? Portanto, para além dos nossos dados no servidor, depois vamos estar a criar cópias e mandar as cópias por e-mail, ou meter as cópias em Dropbox, ou meter as cópias no Google Drive. Não conseguimos sincronizar todas estas cópias porque, digamos, temos que copiar para lá para o fazer, portanto, e então passamos a ter o mesmo ficheiro em sítios diferentes, e se atualizamos de um lado, isso não nos garante que estamos a atualizar em todos os sítios onde temos esse ficheiro copiado. Portanto, aquilo que nós propomos com a plataforma é efetivamente que todos os dados fiquem concentrados na plataforma, de maneira a que o acesso é feito por todos os stakeholders à plataforma, de acordo com os seus níveis de acesso e com aquilo que precisam de fazer com os dados, mas sempre de uma forma completamente segura e tendo a certeza de que estamos a falar da única fonte de verdade que existe, ou seja, não existem mais cópias e mais ficheiros e mais outras coisas espalhadas por aí fora, nós estamos a falar dos dados e só há uma versão dos dados que é aquela que está na plataforma 3D Experience. Portanto, isto é extremamente importante para conseguirmos também perceber o impacto que tem, digamos, na fiabilidade dos dados, portanto, na qualidade dos dados e na facilidade com que nós conseguimos aceder aos dados, também a partir de qualquer dispositivo, porque depois só precisamos de acesso à internet, o telemóvel conseguimos consultar o estado em que está um determinado projeto, conseguimos fazer um markup, se for um diretor de engenharia que precisa de aprovar um projeto, pode ver o projeto em 3D, fazer um markup e reenviar essa informação ou fazer a aprovação do projeto. Portanto, em qualquer device, nós conseguimos aceder a essa informação e fazer aquilo que precisamos de fazer com essa informação, dependendo do nosso papel, portanto, dentro da empresa ou fora da empresa. ¿Concordas conmigo, Fábio? 100% de acuerdo. A ver, al final, todos sabemos que los datos que manejamos actualmente en proyectos es enorme. Y esto se prevé que vaya a más en los próximos años, ¿no? Las complejidades en los proyectos van a ir a más. Y es indispensable asegurar la disponibilidad y la calidad de los datos con los que se trabajan. Entonces, por un lado, la disponibilidad con un sistema cloud permite disponer de todos los datos desde cualquier dispositivo y parte del mundo. Y por otro, en cuanto a calidad del dato, el cloud permite asegurar que trabajas siempre con versiones adecuadas, que cada elemento que compone un diseño es el adecuado. Incluso te permite ir más allá, ya que puedes interrelacionar elementos con otros diseños en los que se le dé uso o se le pueda dar uso. O sea, estamos totalmente al inicio. El potencial es enorme y es algo indispensable. Desde el entorno desktop tradicional no se puede hacer. Entonces, la gestión del dato pasa a ser algo primordial y ahí el cloud brilla. Sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. E isto toca também num outro tema, quando falávamos dos servidores e da gestão e de todas estas questões que vimos para trás, porque normalmente quando estamos a analisar custo, muitas vezes as conversações vão, então mas quanto é que custa a licença? Ok, está bem, então mas quanto é que custa depois a manutenção da licença?
tudo bem. Portanto, e nós normalmente, como temos trabalhado até agora com licenças perpétuas, portanto, esta tem sido um pouco a discussão que temos à volta do investimento em soluções SolidWorks. Quanto é que custa uma licença perpétua? Quanto é que custa uma manutenção anual? Fazemos as contas e vamos avançando dessa maneira. Muitas das vezes, e muitos dos nossos clientes, particularmente aqueles que têm PDM, a conta que não fazem é também um pouco toda a infraestrutura que têm por baixo digamos, da linha d'água, digamos assim, que suporta todo este departamento de engenharia, portanto, e que tem muito a ver com a gestão de todos os servidores que estão a ser utilizados, as licenças de software, de SQL, que têm que ser utilizadas também para alimentar o PDM, a própria ocupação das pessoas do departamento de informática a fazer instalação do software, a fazer updates do software, a fazer updates de segurança, que são custos que muitas vezes não são refletidos naquilo que é a percepção do custo total de propriedade de uma ferramenta de software. Okay? A realidade é exatamente essa, portanto, existe só muito olhar para o custo da licença sem ver, portanto, todo este manancial, portanto, de outros custos que existem, que são efetivos e que são reais e que as empresas muitas vezes os valorizam da melhor maneira. Este formato que nós estamos aqui a propor é um formato de subscrição, que nós, em conjunto com toda a indústria de software, como vimos ao princípio, portanto, está neste caminho, está nesta direção, portanto, em direção à subscrição, pagar para usar, ok? Portanto, é essa a maneira mais lógica de consumir qualquer tipo de produto e vai acontecer também com o software. Mas aqui, de facto, o que acontece é que nós temos uma única subscrição anual, portanto, que inclui todos aqueles custos que nós falámos anteriormente, quer os custos iniciais, quer os custos operacionais, e que é clara no sentido em que, a partir do momento em que nós temos uma subscrição e nós temos acesso a ferramentas de gestão de informação poderosas baseadas na cloud, não temos do nosso lado o investimento, o custo, ter que gastar os recursos em licenças de SQL, em servidores, para manter toda essa infraestrutura, porque aquilo que nós precisamos é apenas ter uma ligação à internet, porque toda essa infraestrutura está a cargo da ASO. Portanto, aquilo que nós pagamos é apenas um valor fixo que, digamos, que é aquele, que é claro, que é transparente e que inclui todos estes serviços que nós falámos até agora. ¿Parece bien, Fabio? Sí. Me parece ideal. Es claro, ¿no? Es claro. Me parece muy correcto. Al final es muy importante, ¿no? En los últimos 20 años, ha venido trabajando de una manera muy específica. Se compraba una licencia perpetua, pagabas un mantenimiento anual y ello te permitía actualizar, ¿no? con todas las novedades de esa versión de DASO. Todo esto era independiente del volumen de trabajo, es decir, realizabas una inversión cuando lo necesitabas y luego, si tu volumen de trabajo disminuía, lo seguías teniendo sin darle uso, pasando a ser un recurso desaprovechado. Con la suscripción contratas las licencias que necesitas por el plazo que necesitas. Ello al final te permite ajustar la inversión a las necesidades de proyecto y una vez terminado el plazo de la licencia, el usuario o el cliente puede elegir si quiere o no renovar la licencia en función de su carga de trabajo actual o la que prevé en un futuro, ¿no? Eso al final pasa a ser una posibilidad de flexibilidad a la hora de gestionar tus licencias y tus recursos mucho mayor, ¿no? Esto, sobre todo, contablemente, ¿no? A la hora de tú poder considerar cómo gestionar los recursos, es mucho más ventajoso, ¿no? Al final, una cosa es hacer una gran inversión que para ese momento necesitas y que luego no vuelvas a utilizar y tener recursos desaprovechados. Y la otra es poder ir gestionando tus gastos y tus inversiones en función de lo que necesitas o prevés que necesitarás en cada momento, ¿no? Esto es la idea de una suscripción. Además, como bien dice Rui, dentro del modelo de suscripción ya entra
ya, tanto mantenimiento y también cualquier actualización que el Dassault vaya lanzando a lo largo del tiempo en el que tienes Claro. la suscripción. Es como un modelo de renting en los coches, ¿no? Compras el coche pagando la totalidad del coche y luego vas pagando año a año el mantenimiento al concesionario, o bien haces un modelo de renting, pagas por lo que usas y la inversión es mucho menor, ¿no? Y siempre tienes mantenimiento incluido. Es un poco esa idea, que se hace muy importante en este sector, ya que Dassault va lanzando actualizaciones periódicamente y es importante estar actualizado para tener lo último en funcionalidades y en compatibilidades. Sí, es mismo eso. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué conseguimos entonces resumir de lo que hemos hablado, o que falamos até agora? Já estava em modo espanhol a falar contigo, Fábio. Estava aqui em modo espanhol. O que é que eu dizia então, em termos de resumo daquilo que vimos até agora? Portanto, que esta tecnologia 3D Experience SolidWorks e também os produtos 3D Experience SolidWorks pode, para além de garantir aquilo que nós já damos quase como digamos, como de barato, que é termos uma ferramenta de CAD 3D líder de mercado, que isso sabemos que temos e temos há muitos anos, mas vamos adicionar potentes capacidades de gestão de dados diretamente na plataforma 3D Experience, na cloud. Vamos associar aqui, portanto, uma importante, digamos, camada de segurança que nós não conseguimos ter, portanto, quando somos nós próprios a gerir toda a nossa infraestrutura e os acessos, digamos, feitos pelos diferentes utilizadores, várias máquinas, vários dispositivos, etc. Vamos poder também dessa forma, portanto, trabalhando a partir da cloud, ir buscar novos níveis de colaboração entre os diversos stakeholders, portanto, porque vamos estar todos a trabalhar sobre a mesma plataforma, com a mesma comunidade de utilizadores, fazendo, portanto, notificações diretas uns aos outros, pedindo coisas uns aos outros, ficando tudo registado exatamente na mesma plataforma, na mesma comunidade. Isso também é extremamente importante. Baseado na cloud, quer dizer que nós podemos aceder a partir de qualquer lado, qualquer dispositivo, qualquer sítio, e também do ponto de vista do licenciamento, com uma maior flexibilidade, porque vamos poder utilizar ou vamos pagar só para utilizar, ou seja, não temos um investimento à cabeça tão grande como teríamos, portanto, uma licença perpétua logo com ano de manutenção. Portanto, podemos optar por um licenciamento que à cabeça é mais barato, e ao mesmo tempo flexível, porque podemos ligar e desligar módulos ou, digamos, produtos, simplesmente, portanto, de acordo com aquela que é a nossa necessidade real de licenciamento em cada altura. Portanto, reduzindo, como também já falámos, os custos de infraestrutura e fazendo com que a nossa ferramenta de gestão de dados seja apenas, portanto, ter um acesso à internet para, a partir daqui, termos toda esta informação disponível à nossa frente. Há aqui um dado que também é importante, que nós não comentámos até agora, que é, nós estamos a falar, digamos, de alguns aspectos que são importantes dentro do 3D Experience SolidWorks e dentro daquilo que a plataforma potencia, mas depois a plataforma vai nos permitir também crescer para outras áreas e para outros domínios, onde, de facto, nós, até à data, não estávamos a trabalhar ou nem sequer sabíamos que era possível trabalhar. Portanto, podemos estar a falar, por exemplo, na área do projeto, podemos estar a falar de novas ferramentas. Portanto, por exemplo, digamos, ainda há bocadinho o Fábio comentava que o SolidWorks pode ser instalado e tem que ser instalado, portanto, na versão 3D Experience SolidWorks tem que ser instalado ainda no seu device, mas, por exemplo, estes dois produtos que nós estamos aqui a falar, o 3D Creator e o 3D Sculptor, são dois produtos já de nova geração que trabalham exclusivamente na cloud. Aqui não precisa de haver instalação nenhuma, a atualização é automática, a maneira de trabalhar é extremamente parecida com aquilo que é, digamos, o SolidWorks. Se vocês forem ver os ícones para fazer os comandos, são exatamente os mesmos ícones que nós utilizamos também no SolidWorks há muito tempo, e aqui sim, portanto, não é realmente necessário ter qualquer tipo de máquina complexa. Podemos estar a trabalhar com um iPad ou com um Chromebook, até no telemóvel, se tiverem um bocadinho de espaço para isso.
Portanto, estamos a falar já de nova tecnologia que nós depois também podemos incorporar dentro dos nossos modelos SolidWorks, portanto, através da plataforma, portanto, incorporando esses fecheiros também no nosso processo de gestão documental. Portanto, a nível de projeto de engenharia, há estas coisas, mas depois também podemos olhar para outras direções, para ferramentas mais complexas, digamos, de design vá lá, de superfícies mais trabalhadas. Portanto, temos depois ainda outras ferramentas que podemos ir buscar se pretendermos. Chamo também a vossa atenção, por exemplo, para aquilo que podemos fazer, isto aqui é só para vos dar uma ideia, porque estamos também a começar a entrar dentro de todo este domínio da automatização da fábrica, utilizando ferramentas, por exemplo, que potenciam, que facilitam as reuniões Lean no ambiente fabril, com o Lean Team Player, portanto, muito importante para definirmos estas reuniões, o problema que temos, as causas, quem fica responsável por resolver e quando, portanto, ficar tudo registado num único dashboard, isso é extremamente interessante, tal como temos também, depois evoluindo a partir daqui, outro tipo de ferramentas mais avançadas, onde podemos já estar a simular o próprio processo de fabrico. Portanto, já não é só um digital twin do produto, digamos assim, é já um digital twin do processo, da produção. Como é que aquela máquina vai funcionar, com que cadência, com o Factory Simulation Engineer, ou então como é que nós definimos estruturas de fabrico ou planos de produção com estes dois rolos que também temos aqui. Portanto, são capacidades que nós podemos também adicionar em cima do SolidWorks que normalmente conhecemos, e nem sequer estou a falar também, porque também temos, de muitas capacidades de simulação avançada. Nós já temos feito também alguns webinars sobre essa matéria, onde vamos buscar a tecnologia do Abacus para complementar aquilo que conseguimos fazer com o SolidWorks com novos solvers, portanto, muito mais poderosos, que são a referência no seu segmento, para fazer determinado tipo de análises e que são, digamos, os clássicos, os standards do mercado para fazer análise sofisticada, como também é o caso, por exemplo, na indústria automóvel, na indústria aeronáutica. Portanto, é esse tipo de capacidade que estamos aqui também a falar. Fábio, ¿comprendes lo que ha dicho? Aquí un poco de resumen Perfecto. de portfolio. Sí. Perfecto. Yo aquí añadiría que es bueno que todos los asistentes al webinar comprendan que Dassault Systèmes no solo desarrolla como pueden ser herramientas de simulación y herramientas de gestión, otro tipo de herramientas que también son líderes en sus respectivos sectores. Y cada empresa, más o menos, necesita de manera independiente este tipo de herramientas. Es decir, muchas empresas actuales que utilizan SolidWorks están utilizando otra herramienta pues, para la gestión de producción o otra herramienta para simulación y no tienen por qué ser de Dassault, ¿no? Pero es verdad que esta plataforma 3D Experience no solo te permite trabajar con SolidWorks y gestionar datos de una manera más eficiente, sino que te permite también plantearte una estrategia a medio y largo plazo en la que tú puedas incluir estas soluciones también de Dassault en el día a día de la empresa. Es decir, quizás hoy comienzas conectando SolidWorks con el cloud y quizás en un año, en 2 o en 3, te planteas incluir Delmia para la gestión de la producción. Esto se hace de una manera muy sencilla a través de la plataforma. Y esta sencillez es, yo creo, algo a destacar, ¿no? Esta sencillez a poder incorporar soluciones líderes en sus respectivos campos. Sem dúvida, Fábio, é isso mesmo. É como dizes, portanto, a plataforma agrega toda esta informação, todos estes produtos, permite aos utilizadores de SolidWorks entrarem neste clube, digamos assim, onde a partir daqui, portanto, poderemos lançar um outro conjunto enorme de possibilidades e de valências que podem, de facto, potenciar muito
a produtividade das empresas e a inovação dentro dos departamentos de engenharia. Portanto, Sí, temos Rui, aqui una cosa, perdona, me gustaría destacar, ¿no? Que esto que comentamos ahora es, digamos, una visión global de todo lo que se puede llegar a hacer con la plataforma 3D Experience. Pero para un cliente actual de SolidWorks que está trabajando con SolidWorks tradicional, yo lo animaría a plantearse paso a paso su transformación hacia una plataforma 100% cloud. Es decir, un primer paso, mantener SolidWorks tal y como es y conectarlo a cloud. Entonces, con eso ya haces una mejora increíble y eso lo pueden comprobar, pero lleva tiempo, ¿no? Entonces, darse un margen de tiempo para acostumbrarse a una nueva manera de trabajar, sacarle provecho a esa nueva manera de trabajar y una vez en la empresa estén cómodos con esa nueva manera de trabajar, plantearse un paso más. Entonces, me gustaría, esa es mi recomendación, ¿no? Y lo que recomiendo siempre, ir paso a paso en esta transformación. Claro que sim, sem dúvida. Isso também me parece que é a opção mais simples, mais inteligente também ter de tomar nestes temas, porque de facto aqui estamos a abrir a porta para uma realidade, mas o importante é dar o primeiro passo, é entrar, digamos, neste modelo e depois então ir capitalizando essas vantagens à medida que formos efetivamente avançando. Estamos a chegar ao fim do nosso webinar, Fábio, certo? Portanto, nós tentamos com este webinar dar-vos um pouco esta ideia com a colaboração do Fábio, que agradecemos muito, esta ideia daquilo que é a transformação que está a acontecer já de há vários anos dentro do portfólio SolidWorks e da plataforma 3D Experience. Nós este ano estamos à espera que aconteçam algumas transições, algumas evoluções importantes ao nível da linha de produtos e do portfólio, da maneira como o apresentamos aos nossos clientes. Provavelmente irão haver algumas notícias e confirmações de novas maneiras, portanto, de trabalhar o mercado depois do evento que vai decorrer já na próxima semana em Nashville, portanto, no 3D Experience World. Portanto, vai haver com certeza novidades que depois nós também teremos, Fábio, já combinamos depois um outro webinar para que tu nos dizeres então, juntamente com, digamos, com a Casa Meia Ibermática, o que é que há aqui de notícias importantes e como é que nós podemos colocar estas valências ao serviço dos nossos clientes. Yo mañana, Rui, marcho a Nashville, estaré durante todo el evento, voy a tomar apuntes y a la vuelta de Nashville estoy aquí con vosotros de nuevo. Claro que sim. Portanto, porque é expectável que ainda durante este ano, portanto, existam de facto essas novidades. É importante que nós também as comuniquemos a vocês, nossos clientes, em primeira mão. É para isso que nós cá estamos, para vos ajudar, digamos, a transmitir aquilo que é a estratégia da Dassault a nível de mercado e também tentar compreender convosco qual a melhor maneira, qual o melhor processo, qual o melhor produto, qual a melhor solução para que vocês consigam, de uma forma simples e rápida e tirando partido destes benefícios, começar a entrar, portanto, dentro deste caminho de subscrição e de caminho de cloud. Portanto, é isso que nós tentamos começar aqui a fazer hoje convosco com a ajuda do Fábio. Portanto, e Fábio, não sei se te queres dar algum comentário de despedida para os nossos clientes. Bueno, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Espero en futuros webinars poder hablar algo más de portugués. Y nada, cualquier duda que tengáis, podéis dirigiros a mí o al equipo de Ibermática Portugal. Estaremos encantados de resolverlo. É isso mesmo. E esperem por notícias breves nossas, porque elas vão com certeza, portanto, começar aí a aparecer com mais intensidade ainda no corrente ano. Portanto, estejam, por favor, à vontade para me contactar a mim, qualquer um dos vossos gestores comerciais, é para isso que nós cá estamos, para vos tentar ajudar dentro deste caminho. Por isso, resta-me então agradecer mais uma vez a presença do Fábio e dar-vos um grande abraço e vamos então avançar nesta direção todos. Muito obrigado e bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fábio.